Olá, bem-vindo ao programa interativo feito para você dialogar com o Senado Federal sem intermediários. O Alô Senado está no ar para falar dos assuntos que você escolheu. As ações do governo estão à altura do que a população pediu nas manifestações das ruas? Quais são os melhores critérios para se escolher o suplente de um parlamentar? Qual é a opinião dos senadores sobre os vetos da presidente Dilma ao ato médico? Como se controla a duração dos discursos em plenário? E por que ainda existe tanta burocracia no Brasil? O Alô Senado começa agora. Nas transmissões do plenário feitas pela TV Senado, pode acontecer de um senador ter o som da sua voz cortado durante o discurso. Esse corte de áudio motivou uma reclamação do Paulo Pereira do Nascimento, da cidade de Solânia, na Paraíba. O Paulo afirma que isso acontece diariamente e pede providências. Paulo, esse corte de áudio não é um defeito e sim uma limitação no tempo de discurso que faz parte da rotina de plenário. Quem explica melhor as regras para a duração dos pronunciamentos é o senador Flecha Ribeiro. Paulo, é com alegria que eu respondo essa questão sua. Os oradores, durante a sessão do Senado, eles têm prazo determinado regimentalmente. Antes da ordem do dia, eles têm 10 minutos para poderem fazer o seu pronunciamento. Após a ordem do dia, esse tempo passa para 20 minutos. Terminado o tempo de 10 minutos ou de 20 minutos, automaticamente o áudio é fechado. E é preciso, então, que o presidente que esteja à frente da mesa diretora, neste momento da sessão, ele conceda mais tempo para o orador ou não. Vai depender do presidente que está presidindo a sessão. Mas o que você reclama de que o áudio é cortado, ele é cortado automaticamente, terminado o tempo do orador. No site do Senado você encontra mais detalhes sobre as regras para o uso da palavra em plenário. Basta acessar o endereço que você vê aqui na tela e consultar o capítulo 5 do Regimento Interno. Lá de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, a Ana Elizabeth Narck manda sua mensagem dizendo que ficou abismada com os vetos da presidente Dilma Rousseff ao ato médico. O projeto do ato médico é um conjunto de leis que regulamenta a atividade médica. Aprovado pelo Senado em junho desse ano, o ato médico sofreu vetos presidenciais em vários pontos. Os vetos foram mantidos pelo Congresso Nacional em agosto. A Ana Elizabeth acha que isso tirou o prestígio do Congresso Nacional e quer saber qual é a opinião dos senadores sobre essa questão. Com a palavra, o senador e médico Humberto Costa. Bem, Ana Elizabeth, na verdade a posição do veto é a penúltima etapa do processo legislativo. É um direito constitucional que o Executivo, que o Presidente da República tem quando parte da avaliação de que aquilo é algo que de fato não corresponde à necessidade do país ou que tem algum aspecto de falta de juridicidade ou inconstitucionalidade. Nesse aspecto, a presidenta Dilma discordou de alguns artigos da lei do ato médico e, como tal, colocou o seu veto. O que eu acho importante nesse momento, já que o Senado não tinha mais a alternativa de tentar construir um acordo, é que o próprio governo possa ouvir tanto a categoria médica quanto as demais categorias para tentar superar esses pontos considerados polêmicos e que fizeram com que o governo tomasse essa posição. Eu defendo que sempre o melhor caminho para se encontrar a solução, mais até do que o voto da maioria, deve ser o do entendimento. E eu creio que é isso que o governo fará. E o senhor, pessoalmente, concorda com o ato médico ou não? Qual é a sua opinião? Eu concordo com o ato médico desde que ele não interfira em alguns aspectos nas demais profissões ou mesmo nos protocolos que são estabelecidos pelo SUS ou por alguns serviços privados. Portanto, eu considero que alguns dos vetos que foram apostos pela presidente, eles são corretos e precisam ser objeto de uma nova discussão. Meu nome é Alexandre Coelho, eu sou de São Paulo, capital. E minha pergunta vai a qualquer dos senadores que representam o meu estado. A pergunta que eu faço é qual seria o melhor critério de eleição do suplente para o Senado, tendo em vista que o critério atual não está mais agradando? Alexandre, em primeiro lugar, eu quero falar dos meus suplentes.
Os meus suplentes são o ex-deputado Ayrton Sandoval, que é do PMDB, que foi deputado federal por várias legislaturas, e a segunda suplente é a vereadora Marta Costa, vereadora de São Paulo, que já está no seu 3º mandato, uma conduta absolutamente irrepreensível. Agora, voltando à sua pergunta, o Senado aprovou ainda recentemente, e eu votei a favor, uma emenda constitucional estabelecendo uma mudança nesse critério. A mudança fundamental é o seguinte: em vez de 2 suplentes, um único suplente. E uma proibição de que o suplente de senador seja cônjuge ou parente até o 3º grau, por afinidade ou consanguinidade do titular, para evitar que o mandato de senador seja, digamos assim, uma propriedade familiar. Infelizmente, isso acontece e há muitos casos que têm acontecido desse tipo de feudo familiar a partir de um mandato do Senado. Essa proposta de emenda foi aprovada aqui pela nossa casa e já está agora na Câmara. Eu acho que é uma proposta boa. Depois das manifestações das ruas iniciadas em junho, o que foi feito concretamente pelo governo e pelo Congresso? As ações do poder público têm se mostrado suficientes? Na opinião do Targino José Merlo, da cidade mineira de Caxambu, quase nada foi feito em benefício da população. Ele afirma ainda que governantes e congressistas estão tentando enganar o povo brasileiro ao trabalhar para que não seja feito um plebiscito sobre a reforma política. Os senadores concordam com essa visão? Targino, Alô Senado, levou a sua mensagem ao senador Álvaro Dias. Olha, Targino, você tem razão, a resposta até agora é insuficiente, não atende às expectativas da população brasileira. Eu creio que para atender essa expectativa é preciso mudar o sistema. O sistema vigente, que é esse do balcão de negócios, do aparelhamento do Estado, do loteamento dos cargos públicos, que estabelece essa relação promíscua do Executivo com o Legislativo, partidos políticos e até o Judiciário, é a matriz de governos incompetentes e corruptos. Mas o Brasil não alcançará índices de desenvolvimento compatíveis com a sua grandeza se não destruir esse sistema. E o Targino fala também sobre o plebiscito. O senhor acha que o plebiscito é a solução? Não, o plebiscito seria uma aventura passageira. O governo queria o plebiscito para que a população respondesse sobre questões complexas da reforma política que os políticos não conseguiram responder em 2 décadas. Em menos de 2 meses, o povo brasileiro teria que responder essas questões com o sim ou com o não. Portanto, seria uma aventura, um desperdício, gasto de mais de 500 milhões de reais do povo brasileiro e o resultado seria pífio. Não seria uma solução para os problemas do país. A última mensagem de hoje vem da cidade gaúcha de Jaboticaba. O Paulo Rossato Piovesan conta que assistiu em julho pela TV Senado a um pronunciamento do senador Blairo Maggi em que ele criticava a burocracia na economia brasileira. O Paulo administra um pequeno hospital e conta que enfrenta uma morosidade sem tamanho na liberação de recursos. Segundo ele, há projetos urgentes que tramitam há 2 anos sem solução. Paulo, o senador Blairo Maggi, comenta a sua mensagem. Quer dizer, Paulo, que ele tem toda a razão, né? Porque a burocracia é muito grande. Nós temos perdido no Brasil a guerra para o papel, é muito mais papel do que serviço, do que resultado para a sociedade. E é todos os dias aqui no Senado se construindo novas leis, novos decretos, novas normativas nos órgãos públicos. É um inferno a vida do contribuinte, daquele que trabalha. Muita gente para fiscalizar e pouca gente para trabalhar. E quanto mais nós demorarmos para terminar uma obra, quanto mais demorarmos para tomar uma decisão, mais caro fica. E quem vai pagar é o cidadão, o contribuinte brasileiro. E tem como resolver isso com alguma lei, com algum projeto? Qual seria a forma de resolver? Não se resolve com uma única lei. Esse é um papel que o Executivo, que a Presidenta, o Executivo brasileiro tinha que encarar e quase que fazer como um programa que foi feito há anos atrás. Tinha até um Ministério da Desburocratização. Tem que pegar toda essa legislação, colocar na mesa
e tentar, de certa forma, mediar isso, saber o que é em duplicidade, o que pode ser simplificado. A vida do empresário, do trabalhador brasileiro, é uma confusão muito grande. Eu trabalho todo dia aqui para diminuir isso. Agora, a maré é bem maior que eu. E por hoje é só. Mas para os próximos programas, que tal fazer como Paulo, Targino e a Ana Elizabeth? Escreva, comente, pergunte, critique, mande a sua mensagem para a gente. Para enviar a sua pergunta no arquivo de vídeo, acesse www.senado.leg.br/alô-senado. Nessa página, é só ir até a seção Fale com o Senado e clicar na opção Vídeo. Para mandar a sua mensagem escrita, o endereço é www.senado.leg.br/tv. E por telefone, você já sabe, a sua linha direta com o Senado é o 0800 61 22 11 e a ligação é gratuita. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!